Amém. Quem nesta noite está feliz, diga amém. Diga graças a Deus. Fala para o irmão, irmão, é uma maravilha você estar aqui nessa noite. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Que Deus quer falar conosco nesta noite. E com certeza Deus falará com cada um de nós. Nós estamos começando aí uma sequência diferente, que nós puxamos agora para quarta-feira, justamente aquilo que nós fazíamos na primeira parte do culto do domingo, né? Na primeira parte nós fazíamos esse estudo e nós passamos ele agora para quarta-feira, que é justamente um dia voltado agora para esse lado, né? Então, na verdade, nós devemos aprender um pouco mais daquilo que Deus, Ele com certeza, Ele preparou para que nós venhamos andar no caminho, né? Ô Robson, diminui um pouco aqui, eu acho que está muito aberto. Alô, som. Alô. Melhorou agora. Então, quando a gente fala de Efésios, a gente já tem que pensar logo no principal, né? A gente vai trabalhar a partir desse mês, o mês inteirinho nós vamos falar desse assunto que é de suma importância, que é justamente o quê? A predestinação, né? Que a gente trabalha em cima, a gente fala de uma forma superficial, subjetiva, mas a gente não entra direto, às vezes, no assunto, e é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar no assunto propriamente, né? O assunto direto. Então, na verdade, vai ser uma sequência, vão ser o quê? Todas as quartas-feiras, nós vamos trabalhar em cima desse assunto, que está aí na sua Bíblia aí, em Efésios, se você não achou ainda, você vai chegar em Efésios, capítulo de número 1. E o tema é justamente o quê? É predestinação. E o título eu coloquei, Compreendendo a Predestinação, parte 1. Porque a gente vai trabalhar em cima de uma sequência, e essa sequência é para a gente aprender, né? Não somente aprender, mas ensinar também, porque às vezes é um assunto complexo, e alguns que entendem não compreendem. E geralmente quando se fala de predestinação é mal compreendida. As pessoas não entendem verdadeiramente o que é. Então fica um assunto meio, parece que é errado. A maioria hoje em dia, se você pegar, a maioria do crente hoje, ele não é dessa visão, ele é da outra. E geralmente eles rechaçam a ideia porque não conhecem, na verdade, né? Porque você vai perceber que tudo que nós vamos trabalhar nesses dias, hoje, nas próximas quartas-feiras, fazem justamente a abertura desse entendimento. Abra aí Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça rapidinho, por favor. Senhor Deus, que nesta hora todo impedimento seja tirado, toda barreira seja jogada por terra, que nós venhamos, Senhor, a compreender verdadeiramente a Tua palavra, para que nós venhamos a crescer no Teu conhecimento e na Tua graça. Então, nesta noite, fala conosco, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, esses dois versículos que você leu comigo, nós sempre trabalhamos da forma analítica, né? Você tem que analisar. Se você tem na tua Bíblia, está escrito assim, Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo. Quem é Paulo? Paulo é o apóstolo Paulo, o famoso apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, que começa em Romanos e acaba em Filemão. Então Paulo está se apresentando como quem? Como apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa enviado. Então Paulo foi enviado de Jesus para quê? Para pregar o evangelho aos estrangeiros que não eram judeus. Aí diz assim, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Vírgula, aos santos. Quem são os santos? Somos nós. De forma que você tem que entender que toda vez que a Bíblia fala no santo, quem é o santo? O santo é o servo de Deus. Santo não é aquele que é santificado pela igreja romana, não. Santos somos nós. Então Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, escreveu a quem? Aos santos. Mas quais santos? Os que estavam na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ficava na Ásia Menor, que é uma distribuição antiga, do sistema bem antigo. E diz assim, e fiéis em Cristo. Como eu e você, nós somos fiéis em Cristo. Então, na verdade, Paulo, apóstolo, não é? Paulo, apóstolo, escreveu para quem? Para os santos
que eram os crentes que estavam na cidade de Éfeso. E Éfeso era uma cidade da Ásia Menor. E ele se dirige como sendo eles quem? Os fiéis em Cristo Jesus. Quem são os fiéis em Cristo Jesus? Somos nós. Nós que deixamos a nossa casa hoje, feriado, você veio, você está aqui para quê? Para aprender as coisas de Deus, não é verdade? Então, quando nós ouvimos as coisas de Deus, é sinal de que nós temos uma natureza de Deus dentro de nós. Quando você foi atraído, você para, você chega, você entende, porque nós temos essa natureza. Aí, para quem tem essa natureza, ele diz assim no versículo 2, ó, a vós quem? Nós. Ele diz o quê? Graça e paz. Graça e paz. Aí nós trabalhamos aquele sentido. Por que é que nós aqui na igreja, a nossa saudação é graça e paz? Porque é o que está na Bíblia Sagrada. Se algum dia alguém questionar você, pô irmão, por que você fala graça e paz e você não fala outra forma? Você vai falar assim, amado, eu faço assim porque na Bíblia está escrito assim. Se você pegar todas as cartas de Paulo, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, todas elas a saudação é graça e paz. Se você pegar as cartas de Pedro, graça e paz. As de João, graça e paz. Então, por que é que você fala graça e paz? Porque a forma bíblica é graça e paz. Então, quando ele fala assim, a vós graça e paz, chega-se a um determinado momento de reflexão. Por que que a saudação da igreja é graça e paz? Pergunta para o teu irmão se ele sabe por que é graça e paz. Pergunta para ele aí. Porque a questão toda é que a pessoa às vezes fala, até você de repente fala, graça e paz, irmão, graça e paz. Mas por que que a saudação é graça e paz, hein? Por que que a saudação tem que ser graça e paz? Primeiro, quando ele fala graça, ele está falando para aquele que vive na graça de Deus. E quem é que vive na graça de Deus? Os crentes conscientes. Você vai pegar grande quantidade de cristãos hoje, eles não vivem a graça de Deus. Eles vivem na lei de Deus. Por isso que você vai ver, porque tem tanto cristão, né? Aquela questão sofredora, aquele problema, né, que você conhece, aquela ladainha, aquela vida pesada, castigada, porque na verdade eles dizem que servem ao Cristo, mas eles estão vivendo na lei. E quem vive na lei não vive na graça. E realmente eu te falo mesmo, o cara que não vive na graça, ele não tem que dar graça e paz, não. Ele não tem que dar graça e paz. Só dá graça e paz quem vive a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É essa maravilha que é o reino de Deus, em que a alegria, ela automaticamente está acima de tudo. E ele fala assim, graça e paz. Por que paz? Quem está na graça, automaticamente está na paz também. Aí você vai entender, realmente, não, o fulano ele não pode falar graça e paz se ele não vive na graça, muito menos na paz. Às vezes a vida da pessoa é uma tribulação, um negócio louco, não é? Aquele peso que a pessoa bota na igreja, aí o elemento, realmente servir a Cristo, meu Deus, é uma coisa de louco. Mas não tem base para isso não. Jesus falou, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas por que tanta gente sofrendo? Por que tanta gente murmurando? Por que tanta gente naquela vida? Porque eles não entenderam que é viver a graça de Deus. Quando nós aprendemos a graça de Deus, você vai ter uma satisfação de vida e um bom desenvolvimento. Aí você consegue entender, né? Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Jesus, em Cristo Jesus. Aí ele fala, a vós, graça e paz. Por quê? Quem vive na graça tem a paz de Cristo dentro de si. Se você for crente e não viver a graça de Deus, você vai ter a lei e vai ter o sofrimento. Você não vai ter a paz. Por isso que qual é a saudação oficial da igreja? Graça e paz. Ele fala da parte de quem? Da parte de Deus, vírgula, e de nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Deu para pegar? Então, nós vivemos a graça e a paz. Quem vive a graça e a paz? Os santos de Deus
que automaticamente recebem as coisas que são de Deus. Então o negócio fica bem mais fácil, né? Porque quando a gente entra no versículo 3, você vai ter que compreender o quê? Que sem uma compreensão do que é a graça e a paz, não se tem o verdadeiro entendimento das coisas que são de Deus para você. Mais ou menos o seguinte, eu mostro para você que isso aqui eu estou com essa chave brincando para cá, a chave que o Jorge me deu, né? Cara abençoado aí, ó, ganhando do Silvio Santos, tem um carro. Você tem isso aqui, é uma chave. Para muitos aí pode ser o quê? Um abridor de lata, um abridor de fiambre, né? Daqueles enlatados que tem. Então quer dizer, não adianta você mostrar uma coisa para alguém se você não explicar para a pessoa o que é. Eu posso apresentar para você alguma coisa e você vai falar, olha só, na mão dele, mas o que está na mão dele? Eu quero uma chave. Mas chave de quê? É mais ou menos o que acontece aqui. Deus não quer você simplesmente levando a Bíblia. Deus não quer você somente falando de Deus. Deus quer que você compreenda quem é Deus. Deus, ele quer que você compreenda quem é Jesus. Deus quer que você compreenda quem é o Espírito Santo. Porque quando nós compreendemos quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, nós temos qualidade de vida. E qualidade de vida é algo que o mundo não pode te dar, não. Qualidade de vida, somente a palavra de Deus pode dar para você. Por isso que nós temos que compreender. Olha lá, ele está balançando um negócio lá na frente. O que é aquilo? Bom, não sei. Você tem que compreender o que é. Aqui é uma chave. Chave de quê? Chave de um carro. Aí você entra no carro, entra e dirige e vai embora. É a mesma coisa. A vida de Deus, a vida com Deus é uma maravilha. Mas nós devemos compreender para entender e desenvolver. Por isso, quando você fala graça e a paz, irmão, quer dizer que quando eu falo graça e paz para você e você fala para mim, a graça de Deus entra em você e a paz de Cristo entra em você também. Senão vira aquele ritual, já viu? A pessoa fala. Não, quando você fala com propriedade, meu irmão, graça e paz em nome de Jesus. Você está desejando a pessoa uma vida 100% abençoado na presença dele, amém? Pergunta ao irmão se ele entendeu isso aqui até agora. Deu para pegar? Graça e paz, o que é? Então se um dia alguém falar assim, irmão, por que tu fala graça e paz? Tu vai falar, não, eu falo graça e paz porque é a saudação oficial da igreja de Cristo. Não vou nem falar das outras, porque tem um monte. Mas você vai procurar 1000 anos e não vai encontrar nenhuma delas. Nenhuma. Porque não está na Bíblia. E nós fazemos o que está na Bíblia Sagrada. Mas aí não parou não. Agora nós vamos trabalhar em 2 versículos, que é o 3 e o 4. Esse daqui também é pesado, hein? Esse 3 e 4 aqui, ele tem 3 quilos em cima. Olha o que está falando aqui, ó. 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai de Jesus? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele é bendito, está escrito aqui. Aí, vírgula, diz assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, o quê? Espirituais. Olha, sobre a nossa vida repousam as bênçãos espirituais. Aonde é que o diabo trabalha? Ele prende a cabeça do cidadão, o cara desvia a atenção e fica correndo atrás de quê? Atrás desse monte de coisa que tem aí, carro, televisão, não sei mais o que, riqueza, e ele perde o foco. Quando nós fazemos a vontade de Deus, olha aqui, as bênçãos, elas vêm sobre nós. E aqui diz que onde estão as bênçãos? Nos lugares celestiais em Cristo. Aonde que é o lugar celestial? O lugar celestial é aqui? O lugar celestial é lá? O lugar celestial é lá em cima? Aí eu mato para você. O lugar celestial é aonde nós estamos. Aonde você coloca a planta do teu pé, ali é um local celestial. Vê se você entende. Quem está em Cristo Jesus, quem tem a graça de Deus e vive a paz de Cristo, ele automaticamente recebe de Deus as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vê se você compreende. Jesus, ele entrou no céu e ele é o nosso intercessor. Então, quando nós estamos nele e quando nós vivemos a graça e a paz, as bênçãos são derramadas sobre nós. Vê se você entende. Porque Jesus está nas regiões celestiais e eu estou sentado junto com ele. Quer ver uma alegoria boa? Se você é irmão do presidente do Banco do Brasil, ou então presidente da Casa da Moeda, você corre risco de vida, né?
Porque o cara pode querer sequestrar você para pegar um resgate bom. Porque o presidente da Casa da Moeda, do Banco do Brasil, o cara tem uma posição privilegiada, não é? Agora é aquela velha história. Quem vale mais? O presidente da Casa da Moeda ou Jesus Cristo? Hã? É Jesus? Não é o cara da Casa da Moeda, não? Não é o Eike Batista, não? Que é o homem mais rico do Brasil, o 6º do mundo, o 8º do mundo? Não é não? Mas a pessoa parece que é, né? Se fosse para prender alguém, o cara tinha que prender você e pedir resgate, que você vale mais do que todo esse sistema. Mas o crente não. O crente, ele é ensinado que ele é um coitadinho, ele é pequeno, já viu? Ele é pequenininho, ele é coitadinho, ele nasceu para sofrer, né? O cara na firma chega para ele: você aí, tu é crente, então no dia do feriado tu trabalha, eu fico de folga. É assim que eles fazem. Porque o crente, ele costuma o quê? Ele recebe tudo, né? Ele não bate de frente. Calma, irmão. Se você bater de frente, você está sendo um cara rebelde. O Espírito Santo vai deixar você e tu vai para o inferno. Já viu esse papo? Calma, irmão. Não brigue. Aí o cara fala: você é crente? Não, então vou botar você 3 vezes na escala, porque você não reclama. Já viu como é que é o papo? O camarada não sabe quem ele é. Se você tem as bênçãos de Deus sobre você, nos lugares celestiais, você é filho de Deus e co-herdeiro da promessa em Cristo Jesus, cara. Se alguém tenta tocar em você, está tocando no ungido de Deus, está tocando naquele que é separado, escolhido de Deus. Mas se a pessoa não compreender isso, o cara faz de você gato e sapato. Quanto crente que é assim? Ele fala: o cara é crente, vou brincar com ele. Eu lembro que na época do quartel era assim. Na época do quartel, tinha pouco evangélico, muito pouco. Servi em 89, muito pouco. Na minha companhia só tinha 2, no máximo, acho que 3 crentes. 3. 2 ou 3. Tem um que é amigo meu, assim, vejo de vez em quando até hoje, é o Rosivaldo. E o Rosivaldo, quando chegava no final de ano, o carnaval, essas paradas assim, porque ele era crente, todo mundo falava assim: Rosivaldo, tira, fica para mim. Por quê? Quem não era crente, a maioria não era, queria o quê? Queria chapar na manguaça mesmo, mandar derramar, ir para bagunça. E o Rosivaldo, que era crente, a gente queria empurrar o Rosivaldo para a parada. Porque a gente falava: esse cara é crente, crente não bebe, crente não fuma, crente não brinca. Bota o Rosivaldo. Não vou não. Tu tem que ir, rapaz, tu é crente. Ele: não. E o Rosivaldo era desse tamanho assim. Não, vamos levar ele à força lá no sargenteante, e o sargenteante mete o nome dele no lugar da gente. E ele: não. Porque vocês vão para beber, para fazer bagunça, mas eu tenho que passar o ano novo na minha igreja. E a gente: eu não sabia disso, eu não compreendia. Mas o Rosivaldo, ele não deixava mole não, ele na hora da comida, o Jorge sabe muito bem essa linguagem, você sentava na mesa, todo mundo com um bandejão, ninguém orava, o Rosivaldo orava. Aí na hora que o Rosivaldo começava a orar, todo mundo começava a meter o garfo para pegar as coisas numa bandeja dele. Até que chegou uma hora que ele botava a mão em cima e ficava assim, igual um ninja. Assim, para ninguém, porque ele queria orar e o pessoal. Mas ele falava, se o cara viesse, ele tirava a mão do sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Se você não compreender que você é um filho de Deus e tem propriedade, os caras vão fazer de você gato e sapato. Vão surrar você, vão pisar em você, vão te humilhar. Nós somos filhos de Deus. Não existe texto na Bíblia que diga que você não tem que resistir. Irmão, tem sim. Jesus falou, se o camarada te obrigar 1 milha, anda 2. Se te pedir uma capa, pede a outra. Se te bater de um ato, dá o outro. Vou te falar por quê. Ali era o sistema do Império Romano. Ali era uma ditadura. E se eles resistissem, morria. Hoje não, você tem lei, você está num estado laico. Todos são iguais perante as leis. Não existe essa problemática. Se você pegar aquele texto que Jesus falou por causa do Império Romano, tu está frito. O sujeito chega na tua casa: quero deitar, quero comer, quero a tua roupa, quero o teu dinheiro. Passa para cá esse relógio, mãe Irene. Passa para cá esse sapato. Eu sou crente, toma, leva o meu sapato. Está dando para entender? Então a pessoa às vezes não compreende que nós temos que ter resistência espiritual. Porque nós somos o quê? Nós somos abençoados aonde? Nas regiões celestiais. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Se nós temos autoridade em Cristo Jesus, nós temos que exercer a nossa autoridade.
Fale, irmão, você tem que exercer a sua autoridade. Fala para ele. Você conhecia esse pecado? Eu posso mostrar para você ali. Eu posso mostrar para você lá em Tiago. Aquele que pode e sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Se Deus mandou você fazer e você não faz, você está pecando por omissão e negligência. Se o médico está no lugar, o cara passou mal, meu coração, e o médico fingir que não está vendo, ele é autuado por não cumprir o dever dele. Se um policial estiver no lugar e não fizer, ele é punido por não exercer o... É a mesma coisa. Nós somos de Deus. Nós somos automaticamente arbitrários quando não fazemos o que Deus mandou. E o que Deus mandou? Que nós sejamos semelhantes ao Filho dele, semelhantes a Jesus. Mas não parou não, hein? Aqui no versículo de número 4 diz assim: como também fez o quê? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na versão que tiver caridade, saiba que caridade significa amor. Aí você vai falar, não entendi nada agora, irmão. O que isso está falando aqui? Aqui está dizendo que esse mesmo Deus que te fez estar junto com Cristo na região celestiais, ele te elegeu, antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Não entendi nada. Você vai entender agora. Se você está aqui nessa noite, se você é de Deus, é porque você já faz parte de um plano que vem desde antes. Ele diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que é a eleição? Eleição do dia 12 de dezembro, 15 de novembro, sei lá quando é que agora já não tem mais data. Ano que vem tem. Quando você tem uma eleição, o que acontece na eleição? Você tem os candidatos, não é? E o elemento vai lá e faz o quê? Aperta o botão e escolhe, não é isso? Você vai lá, eu quero o deputado tal, eu quero o vereador tal, eu quero o prefeito tal, não é isso? Então eleição é escolha. Se você escolhe o candidato e o governador está lá porque você votou nele, ou se você não votou, a maioria votou. Se o prefeito está lá, é porque votou. Se não votou, a maioria votou, certo? E a eleição de Deus, como é que funciona? Aí é que está. A eleição de Deus não tem partidário. A eleição de Deus é um ato de Deus soberano, no qual ele já escolheu de antemão. E por que ele escolheu e para quê? Aqui diz, para que fôssemos santos. O que é santos? Separado dele. Então nós fomos automaticamente eleitos para sermos separados. Quando você tem uma eleição, o candidato ganha para vereador, deputado. Ele foi eleito para ser deputado. Ele foi eleito para ser vereador. E você foi eleito para quê? Para ser santo. O que é santo? Separado para Deus. Aí você tem que entender o quanto que você vale. E o diabo, ele fica na cabeça do camarada falando besteira. Aí o camarada vai murchando, eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa fraquinha. E é isso que o diabo quer. Não, nós somos chamados por Deus para sermos santos. E não somente santos. Aqui diz, irrepreensíveis diante dele. Dele quem? Deus. Em amor. O que é que isso significa? Significa que você é a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que eu não posso automaticamente tirar de você aquilo que Deus te deu. Porque Deus, ele te fez um santo irrepreensível diante dele em amor. O que isso quer dizer? Se você faz parte aqui da igreja, aqui um exemplo, aí você me conhece, certo? Você me conhece. Aí para mim você é uma pessoa chegada, não é isso? Eu chego em qualquer lugar, eu conheço o Nilson, conheço o Alessandro, qualquer um de vocês é Rocha, Rosângela, Marquinho, não é isso? Aí se você chega alguém e chega para mim e fala assim, olha, o Marquinho fez isso, o Marquinho não presta, o Marquinho é isso e aquilo, ou qualquer um de vocês, o que eu vou falar? Não, eu vou falar não, você pode falar dele, mas eu conheço esse camarada e eu o tenho em amor. O que você vai fazer? Você vai defender o cidadão, não é isso? Se o cara chegar, não, o Marquinhos, não. Vai falar de outro, meu irmão, porque esse daí eu conheço, é meu irmão em Cristo, é da minha igreja.
Então é a mesma coisa que Deus faz com você e comigo. Ele te separou para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Isso quer dizer o quê? O diabo ele vai te acusar, ele vai falar coisa ruim, ele vai tentar te jogar em toda situação negativa. Mas Deus ele vai dar ouvido a quem? Ao diabo ou a você? Ele vai dar ouvido para quem? Para você. Mas aí o diabo te engana. E o crente passa a ser uma pessoa o quê? Ah, meu Deus, eu vou me abster de Deus, eu não vou na igreja, porque isso, porque aquilo. Não. O diabo ele pode te acusar, mas Jesus já te justificou há muito tempo. Nós não devemos aceitar a acusação do diabo, mas nós devemos entender que nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Ora, se eu sou santo e irrepreensível diante de Deus, aí vai chegar um talibã lá de fora e vai falar mal de você, fala, talibã, vaza daqui, não te conheço. Conheço o Marquinho, conheço a irmã Ivanilda, conheço o Rocha, agora você eu não conheço, porque nesse espaço aqui, nesse reino, nós temos união espiritual, é a mesma coisa em Cristo. Se você está em Cristo, se você é de Deus, você tem a natureza dele, você é irrepreensível em amor, quer dizer, ele te ama e ele não aceita a acusação do diabo contra você, porque Jesus automaticamente justifica. Agora se você, não quero isso, aí é aquele papo do domingo, né? É só couro no lombo. Por quê? Você é filho de Deus, você é rei, você é sacerdote e não exerce o teu reinado, nem o sacerdócio, nem nada. Aí você vai entender, agora eu compreendo. Por que que os crentes são assim? Porque os crentes não compreendem quem é o Deus que eles estão servindo. Nós falamos de Deus, entramos na igreja, mas nós não vivemos a nossa filiação. Irmão, nós valemos muito para Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Se você não fizer isso, o diabo, ele tira onda, e é o que ele tem feito com muito crente. Por falta de quê? De conhecimento. Mas olha o que diz aqui no versículo de número 5, Porque você viu que no versículo 3 e o versículo 4 diz que ele o quê? Nos elegeu. Já sabe para quê? Mas só que no 5 diz mais ainda, olha o que diz no 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí você fala, que fez isso? Eu não entendi nada. Ali já não diz que ele elegeu? E o que está dizendo no 5 que ele predestinou? Aí eu vou te falar. Quando o elemento é eleito, ele é eleito para quê? Não é para exercer um cargo? O cara é eleito para ser governador, outro é eleito para ser presidente, outro é eleito para ser vereador. E nós somos eleitos para quê? Nós somos eleitos para cumprir uma tarefa de Deus. Então ele está dizendo o quê? Que ele predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Você está longe e Jesus, ele vem e te chama. Deus, ele te chama. O Espírito Santo te domina. E você automaticamente passa a ser um filho de Deus por adoção. Como é que é isso? É o que funciona aqui. Adoção por Cristo Jesus. Você não conhecia Deus, conhecia? Quer dizer, só se você nasceu no lar evangélico. Você estava lá fora, numa religião, sei lá onde é que era que estava, tocando tambor, ou servindo a imagem, a ídolo. Aí, de repente, você sentiu aquela vontade, se aproximou de Deus e abandonou aquilo. Você, naquele momento, você foi adotado por Deus e passou a ser irmão de Jesus, pelo espírito de adoção. Então, quando diz que ele nos predestinou, quer dizer que ele já planejou que nós seríamos o quê? Filhos de Deus por adoção. Nós não merecemos, nós somos pecadores. Mas por que Cristo nos chamou? Por que Deus nos chamou? Por que o Espírito Santo te chamou? Para que você seja um filho de Deus por adoção. E filho de Deus por adoção tem a mesma natureza de Cristo. Ele diz aqui, para si mesmo segundo o beneplácito. Sabe o que é beneplácito? Pergunta ao teu irmão aí se ele sabe o que é beneplácito. Pergunta para ele aí. Fala, irmão, tu sabe o que é um beneplácito? Sabe, Sueli, o que é um beneplácito? Sabe, Rocha, olha aqui, sabe o que é um beneplácito? Eu não
fala não, fica quieto. Um bem adquirido, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos pegar um cara da prateleira de cima aqui. Vamos pegar um cara da prateleira. Não vou pegar aqui não, senão vai pegar, vai ficar feio o negócio. Vai lá do fundo lá. Patrícia, o que é o beneplácito, Patrícia? Hã? Chegou perto. O beneplácito é a vontade soberana de Deus. Então quando ele fala assim, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, Deus planeja e pela soberania dele, é ele que faz porque ele quer. Então, na verdade, é um decreto. É a vontade soberana e absoluta de Deus. Isso vai fazer o quê? Com que você entenda que não depende de você, mas depende dele. Se dependesse de mim, eu não estava aqui. Se dependesse de mim, eu não estava falando de Deus. Mas como é a vontade soberana e absoluta de Deus, ele me dá a capacitação para que eu venha e fale para você das maravilhas dele. É um decreto de Deus. Ele fala, ó, pelo beneplácito de sua vontade. Quem é mais poderoso do que Deus? Ninguém. Então quando Deus, ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Ele falou, eu vou te abençoar, acabou. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Mas por aí eles dizem, né? Cuidado, olha lá, você é de Deus, mas se você de repente sair, não sei mais o que, e você não está, o diabo vem. Não tem isso na Bíblia. Tu pega qualquer texto da Bíblia, não tem. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Quem toca em você é Deus, não o maligno não. Está lá em Hebreus, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Quem vai tocar em mim é Deus, não é o diabo não. O meu pai é Deus, o teu pai é Deus. Se eu sair da vontade de Deus, se eu pecar deliberadamente, se eu fizer a vontade do maligno, quem vai me corrigir é o meu pai. Não vem com esse papo de diabo não. Por isso que ele está dizendo, ó, segundo o beneplácito de sua vontade. Se a bênção de Deus está sobre você, o maligno não pode tocar em você. Ah, meu irmão, mas por que aconteceu? Você às vezes vacila e o próprio Deus te corrige, como ele corrige a mim muitas vezes. Porque ele não quer o meu mal, como você corrige o teu filho, porque você não quer o mal dele. Mas nós não pertencemos ao império das trevas, nós pertencemos ao reino de Deus. E no reino de Deus, a mão de Deus está sobre nós. É o que ele fala aqui. E por que ele fez tudo isso? Aí vai entrar no versículo de número 6. Ele te elegeu, ele te predestinou, você é abençoado nas regiões celestiais, você já vale muito, mas para quê? É aí que pega. Por que e para que Deus fez isso com a gente? Para eu ficar falando mal dos outros? Fofoca, divisão, dividir igreja, não é para isso? Mas por aí parece que é isso. Já viu o papo deles? Já percebeu o papo deles como é que é? O papo deles que você sabe que eu estou falando, né? Que eu não quero falar nome de nada, só falo o papo deles e você sabe que eu estou falando. É só fofoca, confusão, divisão, né? Facção, partidarismo, tudo disso aí você tem. Aí eu falo assim, mas peraí, a minha Bíblia diz, olha, acompanha comigo no versículo 6, que Deus, o Todo-Poderoso, como ele falou, pelo seu beneplácito, pela sua vontade absoluta e soberana, ele me chamou, ele me elegeu, ele me predestinou, como a você, para eu chegar aqui, abrir a Bíblia e falar besteira para você, meu irmão, falar da minha vida para você. Tem gente que é assim, né? Ele antes de pregar, ele conta tudo o que aconteceu. Aí eu vou chegar para você e falar que eu tomei um baita de um banho de lama fedorenta, que eu fiquei ali não sei quantos minutos tirando aquela porcalhada que estava aqui, porque o camarada passou com um carro lá e jogou aquela... E aí eu fiz o quê? Xinguei o cara? Não fiz nada, tranquilo. Entrei no ônibus lá todo fedorento, sentei, saí de lá, deixei o banco também todo fedorento, cheio de terra, vim tranquilamente ali, né? Cheguei e falei assim, aí o cara fez em mim. Entrei ali, lavei tudinho, já deu uma melhorada boa. Se tu olhar, agora eu vou ficar que nem um palhaço aqui falando que eu comi hoje, viu? O cara vai pregar, vai falar e fala dele, né? Fala da vida dele. Aí Aí o cara, pô, a hora tá chegando. Rapaz, Deus nos chamou não para você falar de você, nem eu para falar de mim, não. Ele chamou você para falar da palavra dele. Esse é o problema. Você perde muito tempo falando coisa que não presta, falando da vida particular,
falando de coisas erradas, e o principal, o cara não fala. O que eu tenho que falar aqui? Que você é um abençoado de Deus. Que o diabo ele pode criar tudo contra você, mas Deus ele sempre vai estar na tua frente, porque você tem a natureza de Deus. Então isso é que nós temos que falar, porque aqui diz que ele fez tudo isso para quê? Olha no versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Então quer dizer que quando nós chegamos na igreja, não é para falar do irmão, não é para ver se o irmão vem com uma calça nova e o outro vem com a calça velha, não é isso? Mas eu vi assim. Mas espera aí, porque tem alguma coisa errada. Você tem que escolher, ou você fica com a Bíblia, ou você fica com um costume que existe por aí. Aqui diz que nós fomos chamados, eleitos, predestinados para quê? Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez o quê? Agradáveis a si, em quem? No amado. Quem é o amado? Vocês estão legal na fita. O amado é o Senhor Jesus. Então Deus, ele nos chamou, preparou o bonequinho, para você chegar aqui. Eu não tenho que ficar aqui falando de mim, eu não tenho que falar dos meus planos, dos meus projetos. De vez em quando até sai alguma coisinha, mas é muito pouco. Você tem que chegar aqui e tem que despejar as maravilhas de Deus. Você tem que despejar a maravilha que é a tua salvação, que é a tua vida junto a Cristo. Isso é o que é agradável a Deus. Nós estamos reunidos aqui não para um ter uma camisa melhor, uma roupa melhor, não é isso? Não para um mostrar que é mais ou menos, não porque eu tenho mais dinheiro ou outro menos dinheiro. Isso tudo eles fazem por aí, você conhece. Se tu não conhece é porque tu é muito inocente ainda. Deus não faz acepção de pessoas. No reino de Deus, quem é o mais pobrezinho e o mais que tem mais dinheiro é a mesma coisa. Todos somos iguais diante de Deus. Então quando eu chego na igreja é para louvar e engrandecer o nome dele, o nome do Senhor Jesus, que é o amado. Quando eu adoro a Cristo, eu estou automaticamente cumprindo a minha missão na terra, que é glorificar quem? O Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em quem? A si no amado. Quem é o amado? Jesus. Então você é agradável para Deus, porque você está em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus a tua aparência é boa, é perfeita e é agradável para Deus. Aí você vai entrar por aquela porta ali, e eu sempre falo, às vezes o camarada entra ali, cara, esquece de tudo. Teu problema, tua vida, tua situação. Na hora que você vai glorificar Deus, as coisas vão acontecendo para você naturalmente. Aí o diabo pega um monte de crente, o cara falta à igreja, não vem, quando vem fica aqui pensando lá na morte da bezerra, fica igual uma pessoa lunática. Sabe o que vai acontecer? O elemento não desenvolve. Nós entramos na casa de Deus, e não é na igreja só, pode ser na igreja, pode ser num sítio, na rua, aonde você se reúne no nome de Jesus, o ponto central tem que ser Ele. Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo do nosso louvor, Ele é o centro de tudo. Quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, o resto sai. Aí o que a gente faz? A doença sai, o demônio sai, toda porcaria sai, porque onde Deus está, o mal tem que sair. É por isso que os crentes não entendem. Eles vão para a igreja para pedir bênção, para pedir carro, para pedir dinheiro, mas eles não vão para cumprir o que está escrito aqui, ó, para louvar a glória da sua graça, que foi escolhido em quem? No amado. Vamos fechar isso aqui, ó, versículo de número 7, ó. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. O que nós temos em Cristo? Nós temos a remissão dos pecados. Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou, e quando você se arrepende, Ele te perdoa dos pecados diários. É aquela diferença, né? Tem o pecado original, que Ele zerou, e tem o pecado diário, que é o que você comete. Esse pecado diário é o que você vai ter que pedir perdão a cada momento. É igual o cara passou lá, jogou-lhe um monte de lama. Na hora, eu fiquei, que legal, cara, que maneiro, joga de novo, vai lá, joga de novo agora. Tá! Não, na hora tu vai ficar chateado. Mas o que você vai fazer? Senhor, deixa o cara para lá, eu não quero nem saber. Eu não vou deixar a raiva entrar no meu coração. Aí você vai entender. Se não, tu vai ficar de noite, já vai para casa pensando, aquele infeliz que eu passei na roleta, o cara falou mal para mim. Aquele desgraçado que foi lá na padaria, ele me tratou mal. Aquela vizinha muquirana que não gosta de mim.
Deixa isso para lá, cara. Maior é a graça de Deus na tua vida. Quando nós vivemos a graça de Deus, nós temos tranquilidade e satisfação de vida. Porque nós fomos chamados para isso aqui, ó. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Versículo 8, ó. Que Ele tornou abundante para conosco em toda o quê? A sabedoria e prudência. O que é a sabedoria e prudência? Quando você entende, você tem sabedoria. Quando você faz tudo isso, você tem prudência, né? Menino desajuizado, menino sem juízo, não tem assim? Olha, vai tomar uma coça, menino, você não tem juízo, né? Esse papo antigo, né? Mas quando, menino legal, menino bom, senta ali que eu vou te dar um lanchinho. É assim que acontece. Nós temos que ter sabedoria, para que com a sabedoria nós venhamos o quê? Automaticamente ter um comportamento com prudência. Olha no 9, para fechar. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Segundo, olha ele aí de novo aí, ó. Segundo o seu beneplácito, ó, olha só, hein, para fechar hoje. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Tudo isso aqui que nós falamos hoje, tudo que foi esclarecido, é o mistério da vontade de Deus para as nossas vidas. Que diz o quê? Que Ele mandou segundo o seu beneplácito, segundo o decreto de Deus, segundo a vontade absoluta. Mas quem fez o plano? Que propusera em si mesmo. Quem projetou? Deus. Quem mandou acontecer? Deus. Quem faz acontecer? Deus. Porque Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. O que acontece na tua vida, Deus já preparou para você ser abençoado. Por isso que a gente fala, tem que ter cuidado para não sair da linha, cara. Deus traçou o caminho. Aí o fulano de tal sai para cá, desviou. Sai para lá, desviou. Isso que acontece. Ou se inventa muito, ou se deixa de fazer o básico. Nem deixe de fazer o básico, nem tente fazer além do que Deus mandou. Caminha no trilho certo. O poste está ali. Essa é a direção. É a direção que Deus trabalhou para você. É a direção que Deus tem para você. Se você compreende, você vai viver de uma forma boa, perfeita e agradável. Ah, mas o diabo, meu irmão, ele já está atropelado há muito tempo. Tu vai passar por cima dele que nem rolo compressor. Aí sabe o que vai acontecer? Aí você sempre vai topar com esses caras aí. Eu estou fechando já. Você vai topar com essa turma por aí. Quando ele para perto de você, só reclama. Só tem problema. Meu Deus do céu. Fala, Jesus, por que esse crente só tem problema? Aí quando tu apontar lá na esquina, todo mundo... Porque ele vai falar, ih, lá vem aquele cara problemático. Ele não quer bater papo com ele, porque ele chega só reclama, não sei mais o que, e não sei mais o que. E aí, esse é aquele, não sei mais o que. É murmuração direta. Agora, se tu vive isso aqui, quando tu virar lá na esquina, e olha lá vem aquele irmãozinho legal. Ele vai querer encostar em você para conversar com você. Ele vai entender que você é diferente. Vai falar, esse é realmente um crente diferente. Porque ele não somente ele fala de Deus, ele verdadeiramente ele vive Deus, e eu vejo Deus na vida dele, na fala dele e no comportamento dele. Aí, quando chegar, que é sempre assim, pode marcar, quando o crente é maleta, ele chegar no lugar, sai todo mundo para o lado, um vai conversar com esse, outro vai conversar com o Alessandro, o Jorge, porque ninguém quer, porque sabe que o cara é mala, só vai chegar só para encher a sacola. Agora se tu é um cara legal, todo mundo, fulano, chega aí por favor. Porque ele fala assim, sempre que eu falo com ele, a minha vida é renovada. Sempre que eu falo com ele, a alegria de Deus está na vida dele. Seja um crente assim. Mas para ser crente assim, ó, tem que entender e tem que viver isso aqui. Porque quando você fala de predestinação, muita gente não entende. Predestinação é a nossa natureza de Deus. Agora, se eu tiver a natureza de Deus e for fofoqueiro, pilantra, salafrário, não vai adiantar de nada. É melhor ser do mundo do que ser crente dessa forma. Porque o pessoal fala assim, ó, aquele cara lá é crente, e para ser crente daquele jeito é melhor não ser não. É melhor ficar mesmo no tambor, que é melhor, dá muito mais vantagem. Olha, conheço gente do tambor daqui, e gente da católica também daqui, e muito crente que eu não quero nem topar com ele na rua. Percebe? Deus me livra desse cidadão, porque é problema certo. E você vai entender por quê. Ou vive ou não vive. Fala para o irmão,
tem que viver essa palavra de Deus aí, ó. Fala para ele. Vamos ver essa palavra de Deus? Então curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque nesta noite nós aprendemos um pouco mais de Ti. Nesta noite, Senhor, nós alcançamos mais da Tua presença e nós queremos, Senhor, buscar mais a Tua face. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Então, nesta hora, vamos ficar de pé, você vem aqui à frente, vamos orar, vamos falar com Deus.